Oiê! Como participação especial no primeiro módulo do projeto Gaine Filibata Filosofia em Território Virtual, que tem como tema a hipocrisia na crise da identidade política brasileira, o professor e pesquisador Carlos Eduardo de Moura nos apresenta reflexões sobre a cultura em Freud. Este vídeo é uma introdução ao pensamento de Freud e uma colaboração do professor Carlos às análises que serão feitas pelo professor Malcolm no último vídeo deste primeiro módulo e que abordará o tema da hipocrisia na crise política brasileira a partir da pulsão de morte em Freud. Curtam o nosso projeto nas redes sociais, sigam o projeto no Instagram e no Twitter e se inscrevam no nosso canal no YouTube. Com a palavra, o professor Carlos Eduardo. Bom, é importante ressaltar aqui o quanto a psicanálise, dentro da sua riqueza conceitual, é fundamental para servir de auxílio, uma disciplina auxiliar, para que possamos compreender os fenômenos da sociedade contemporânea brasileira. E o que eu quero trazer aqui, não necessariamente fazer uma análise direta da situação contemporânea brasileira, mas trazer algumas noções, algumas reflexões, alguns conceitos freudianos que nos servirá de um instrumental e como auxílio a refletirmos sobre a sociedade contemporânea. Bom, claro que dentro desse universo rico eu faço aqui vários cortes e trago uma pequena parcela de algo que me possibilita mobilizar, pensar, mobilizar reflexões sobre a compreensão do homem em relação com o coletivo. Bom, nesse aspecto, eu começo aqui por resgatar dois pontos que aparecem lá em Psicologia das Massas e Análise do Eu, um texto de 1921, de Freud. Logo na introdução, Freud vai nos colocar a seguinte afirmação. Bom, a oposição entre psicologia individual e psicologia social, ou das massas, ela perde a sua nitidez se for examinada mais a fundo. Ou seja, falar de indivíduo, na estruturação da sua personalidade, na produção do seu caráter, claro, dentro de um contexto histórico, biográfico, é falar de um indivíduo que se vincula ao social. O indivíduo não é um ser social, mas também é um ser individual e coletivo. O indivíduo é também, dentro do seu caráter e da sua personalidade, um sujeito também social. O que significa essa afirmação do Freud? Bom, o Freud vai nos colocar o ser humano singular, ele busca caminhos para satisfazer os seus impulsos, as suas pulsões, seus desejos. Claro, isso desde da condição antropológica fundamental da psicanálise, uma noção que o Laplanche nos coloca, a antropologia fundamental, a condição antropológica fundamental da psicanálise é a relação da criança com o adulto. Bom, nessa relação da criança com o adulto, em que, é óbvio, né, a criança busca a satisfação de seus impulsos, seus desejos, das suas pulsões, essa busca de caminho de satisfação coloca o outro em evidência. Dentro dessa busca de satisfação, o outro entra em consideração enquanto modelo de comportamento, modelo ético, modelo estético, enquanto objeto que possibilita a satisfação, o outro enquanto auxílio a possibilidades de satisfação de desejo, mas também o outro entra em consideração como o adversário, como aquele que interdita a possibilidade de satisfação desses impulsos, dessas pulsões, desses desejos. Nesse aspecto de que a psicologia individual é também psicologia social, o Freud vai nos dizer, lá no capítulo 11, uma gradação no eu, é outro ponto que eu destaco, o segundo ponto que eu destaco de Psicologia das Massas, Análise do Eu,
Se a psicologia individual também é psicologia social, nós vamos lembrar que o indivíduo ele é parte integrante, necessariamente desde o nascimento, de muitas massas, ou, usando o termo especificamente freudiano, de muitas psiques de massa. E o que o Freud considera como psiques de massa? Ele nos destaca 4 psiques de massa pela qual o indivíduo é parte integrante, se produz como pessoa, produz sua personalidade e seu caráter. A raça, a classe, a comunidade religiosa e o Estado. É inserido nesse contexto, o indivíduo, massa, que o sujeito produz vínculos de identificação com o outro, lembramos do outro enquanto aquele que é modelo, objeto, auxílio ou adversário em relação à satisfação. E enquanto o processo de identificação com o outro, pelo qual o outro é objeto e modelo de comportamento, há a própria formação de um ideal do eu. E aí, para nós entendermos essa noção do ideal do eu, que mobiliza essa relação do indivíduo com o coletivo, nós vamos lá para o texto de Freud, de 1914, Introdução ao Narcisismo. O que o Freud vai dizer nesse texto? Bom, o sujeito, mais uma vez, com seus impulsos, seus desejos, suas pulsões, buscando a satisfação, buscando como uma satisfação primordial, que é a satisfação narcísica, é preciso levar em consideração também a relação desse sujeito enquanto alguém que sofre os destinos da repressão. Falar em satisfação é necessariamente falar de uma renúncia ao grau de satisfação. Bom, de novo, isso se dá desde aquela condição antropológica fundamental do adulto com a criança. A criança é higienizada, a criança é cuidada, a criança é inserida nos códigos de conduta do adulto. Portanto, satisfação e renúncia de satisfação. É nesse movimento que se coloca os mecanismos de identificação. Identificação com figura materna, identificação com figura paterna, as identificações ideológicas, visando esse equilíbrio entre satisfação e renúncia, é que se dá o processo de identificação e a formação desse ideal do eu. Qual que é a finalidade desse ideal do eu? É justamente assegurar aquela satisfação narcísica colocada em risco ou perdida, pelas renúncias impostas pelos pais, pela cultura, pela sociedade, pela massa. Nessa identificação e nesse processo do ideal do eu, visando resgatar a satisfação narcísica, nós temos aqui o enraizamento de uma estrutura fundamental para nós compreendermos essa força que mobiliza a relação do indivíduo com a massa. A estruturação da instância da consciência moral. Então vejamos, o ideal do eu, a relação entre satisfação e renúncia, visando o resgate da satisfação através de uma consciência moral que se expressa, se materializa, que se institucionaliza na dimensão social desse ideal. Freud vai nos dizer qual é a dimensão social desse ideal do eu, desses processos de identificação que visam a satisfação, fundamentado pela consciência moral. O Freud vai nos dizer o ideal de família, o ideal de classe e o ideal de nação. Muito bem. E aí, dada essa introdução, nós podemos agora resgatar alguns pontos de uma obra belíssima e fundamental para se entender as questões políticas, sociais, contemporâneas, O Mal-Estar na Cultura, é um texto de 1930. Bom, o que eu resgato aqui nessa linha de raciocínio é sempre focar a relação do indivíduo com o social. Bom, para falar da relação indivíduo-social, nessa obra nós podemos resgatar junto com Freud a própria noção de pessoa. Bom, a pessoa nessa dimensão do corpo, da corporalidade, da vida anímica, das percepções, dos pensamentos, dos sentimentos e das sensações, exatamente nessas dimensões de vivências, se produz um sentimento do eu. Quer dizer, o Carlos não é o Pedro, que não é o Roberto, que não é a Maria. Mas esse sentimento do eu, que sustenta a noção de pessoa,
dada por essas vivências corporais, da vida anímica, das percepções, dos pensamentos, dos sentimentos, das sensações. Esse sentimento do eu, de uma continuidade do eu, de uma segurança desse eu, ela é colocada constantemente a perturbações. Falar de um sentimento de eu, falar da noção de pessoa, falar da sensação de segurança e continuidade desse eu, é falar de um sujeito constantemente sofrendo os perigos da perturbação desse sentimento, da continuidade desse sentimento do eu. Freud vai nos colocar o seguinte: bom, os limites desse eu não são muito estáveis para garantir a continuidade e a segurança desse sentimento do eu. Justamente porque os estímulos e os conflitos internos e os estímulos e os conflitos externos a todo momento perturba esse sentimento do eu, essa segurança desse eu. Diante disso, o Freud vai nos estabelecer, bom, esse sujeito que procura a continuidade do sentimento desse eu na dimensão de uma segurança, fugindo das perturbações, daqueles estímulos, daqueles conflitos que causam a desestrutura desse eu, o Freud vai pensar, bom, qual é, na dimensão individual e coletiva, aquilo que nós podemos colocar como o propósito da vida? Freud vai estabelecer 2 pontos. O tornar-se e continuar feliz, ou seja, o sujeito ou a comunidade, quando visa produzir situações que possibilitam sensações de prazer. E o segundo ponto, tanto individual quanto coletivo, a produção de situações que visam o afastamento da dor e do desprazer. E aí o Freud vai nos dizer, bom, falar de vida é falar enquanto esse eu que está constantemente sujeito a perturbações, podemos só gozar o contraste desses 2 pontos. Exatamente porque o sujeito, seja na sua vida a dimensão individual ou coletiva, ele está constantemente ameaçado de sofrimento. O próprio corpo nos remete à fragilidade dessa instabilidade. O mundo externo também desvela a fragilidade dessa estabilidade e os vínculos com o outro também revela a fraqueza dessa fuga das perturbações e dessa tentativa de sustentação de um sentimento do eu, de uma constância do eu, de uma segurança dessa noção de pessoa, dessa noção de uma individualidade que procura vivenciar o prazer e afastar-se da dor e do desprazer. Nesse aspecto, se a vida, pela sua própria estrutura, desses 2 pontos, de buscar o prazer e evitar a dor ou o desprazer, é preciso lembrar que o sujeito ele tem como condição ser membro de uma comunidade humana. Bom, aquilo que nós estávamos dizendo antes, essa busca do prazer e o afastamento da dor não se dá no nível singular apenas, mas também no nível coletivo, porque o sujeito é resgatado como membro de uma comunidade. É exatamente do sujeito como membro da comunidade que vive, que visa o prazer e o afastamento da dor e do desprazer, é que se estabelece a cultura em suas várias dimensões, e aqui nós destacamos 4, a ciência, a arte, a política e a religião. É nesse aspecto que o Freud vai nos trazer uma palavra, uma noção que é bem interessante. Ele vai falar, nessa busca de vivência de prazer e afastamento da dor, desse sujeito que é resgatado como pertencente a uma comunidade humana, é ali que se estabelece no plano individual e coletivo as técnicas da arte de viver. E aqui nós podemos colocar tecnologias ou estratégias da arte de viver. Também sobre 2 pilares fundamentais: a obtenção da felicidade e a manutenção da distância ou afastamento do sofrimento. Só que aí a técnica da arte de viver, enquanto busca da felicidade e afastamento do sofrimento, nós temos um problema. Nenhuma técnica, nenhuma estratégia ou tecnologia pode oferecer um êxito seguro. O Freud vai nos dizer, o êxito dessas técnicas da arte de viver nunca são seguros. Exatamente porque a vida ela tem como condição 3 fontes de sofrimento. Primeiro, o poder superior da natureza. Segundo, a fragilidade do corpo, a impermanência, a transitoriedade, a fragilidade, o sofrimento, a dor.
o envelhecimento. E o terceiro ponto, que é o que nos interessa aqui, a insuficiência das normas que regulam os vínculos humanos. E aí o Freud destaca 3 grandes insuficiências normativas: a família, o Estado e a sociedade. E aqui ele mesmo dá, no Mal-Estar na Cultura, o destaque para a terceira forma de sofrimento, que é o social. Bom, as normas que criamos não trazem proteção e bem-estar a todos. Exatamente porque o social ele revela o próprio paradoxo da cultura, enquanto a insuficiência normativa. Grande parte, ele vai nos dizer, da culpa de nossa miséria está na cultura. Ou seja, falar de cultura é falar de uma hostilidade à cultura. E aí, para nós compreendermos o que significa essa hostilidade à cultura. Bom, claro, falar de cultura, o primeiro ponto, é falar desses modelos éticos e estéticos com a finalidade de regular esses vínculos sociais. Portanto, nós estamos falando de cultura e normatividade. Falar de normatividade é nos levar ao segundo ponto de reflexão para compreendermos essa noção de hostilidade à cultura. A convivência humana. Bom, para falar de possibilidade de convivência com o outro, nós estamos falando, dentro do aspecto da normatividade, a formação de uma maioria mais forte em relação com indivíduos isolados. Ou seja, o Freud vai problematizar que falar de convivência humana na perspectiva da normatividade é falar do poder da comunidade em relação com o poder do indivíduo. Na perspectiva de uma relação que possa produzir uma massa coesa, a substituição do poder do indivíduo pelo poder da comunidade. Só que falar de poder do indivíduo e poder de comunidade é falar de um jogo de forças que nos leva ao terceiro ponto da hostilidade à cultura, que é exatamente falar de uma massa coesa enquanto o poder do indivíduo em relação com o poder da comunidade é falar das limitações do desenvolvimento da cultura. Falar de justiça, falar de moral, nos leva a pensar, junto com Freud, na Psicologia das Massas, Análise do Eu, da produção de uma massa coesa em permanente conflito com o esforço libertário, das palavras dele mesmo, contra a justiça e a moral vigentes. Nesse aspecto, falar em homem aculturado é falar de uma demanda, de um impulso de liberdade individual, ele mesmo nos diz, um impulso à liberdade, em conflito com a vontade da massa. A base da cultura é uma relação de conflito, é uma relação de tensão entre liberdade e vontade da massa. E é exatamente esse conflito que vai possibilitar falar de uma configuração cultural. Ou seja, as demandas de satisfação vinculadas à frustração cultural, que falar em satisfação é falar de medidas limitativas dessa satisfação devido à configuração cultural, e falar de uma coesão daqueles que se satisfazem com a massa é falar daqueles que são contra as imposições, contra as medidas limitativas dessa massa. Ou seja, falar de uma coesão é falar também de um grupo de hostilidade à cultura. E é nesse sentido que, para encerrar, nós podemos pensar que falar de grupos, falar de liberdade individual e vontade de massa, falar em formação de uma massa coesa que visa mobilizar a satisfação dos desejos, é também colocar sob o peso dessa massa, aparentemente coesa, a inerência de uma outra massa que é hostil às imposições limitativas sobre o desejo, a satisfação impostas institucionalmente por essa massa. E aqui 2 grandes forças que mobilizam a própria cultura. O Eros, que é aquele movimento de converter o múltiplo, o plural em uno, agregar aquilo que une o grupo, aquele que agrega uma massa, mas também uma outra dimensão que mobiliza a própria cultura, que é a pulsão de morte. Ou seja, a agressão, a destruição daquilo que já é constituído. Eros e pulsão de morte, elas se mobilizam, o Freud nos deixará muito claro isso, numa ação conjugada. Dessa forma, eu quero aqui encerrar trazendo a noção de pulsão de morte ou protagonismo da pulsão de morte, também como possibilidade de uma força que mobiliza a destruição desse já constituído.
que mobiliza uma espécie de engajamento desse sujeito que procura o espaço de mobilização do seu desejo, engajando-se em mobilidades políticas, culturais, sociais, destrutivas no sentido de destituir o já instituído como possibilidade de construção de novo. Dessa forma, seria interessante nós pensarmos da pulsão de morte também como possibilidade de produção do novo, pelo qual o sujeito produza coletivamente novas estruturas de satisfação, e a própria hostilidade à cultura como evidência da fragilidade das medidas limitativas, ou a própria hostilidade à cultura como evidência daquilo que constitui a cultura, que é o mal-estar que ela traz devido ao conflito inerente da relação do indivíduo com a massa.